Olá, o Por Dentro da Mídia é um programa que fala das transformações e tendências da comunicação. E hoje a nossa conversa vai ser sobre uma editoria que está presente em todos os meios de comunicação. Essa editoria realmente é uma paixão nacional, porque ela mobiliza, ela faz festas e traz a história e emoções. E nada melhor para a gente conversar com quem realmente vive esse momento de notícias de esporte no país, que é o jornalista Fernando Fontana, que já está aqui conosco no estúdio. Olá, Fernando Fontana, e já queria começar. Acho que vocês já vão reconhecer, ele está na Rede TV, à frente de um programa de esporte que é o Bola na Rede. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo, um grande abraço, muito obrigado pelo convite, muito legal estar participando com vocês. A gente faz um Bolinha na Rede, né? Sim. Nas madrugadas de domingo para segunda, por volta de 1h30 da manhã, eu estou ao lado do Maurício Capella, que é o comentarista do nosso programa, e a gente mostra o que tem de mais importante, o que aconteceu de mais importante na rodada no final de semana também. E essa semana temos aí notícias, né, bem quentes, porque o Fernando Fontana, como apresentador, começou como repórter, faz ainda muita matéria em campo, também, né? Muito. Ele foi premiado. Verdade. Queria mostrar aqui para vocês. Esse é o prêmio que foi essa semana, da né? ISEC. Da ISEC. Explica para nós. Exatamente. Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo, né? A gente foi premiado, foi muito legal receber este prêmio e muita gente legal recebeu junto comigo. Luciano Burti estava junto também, Nissete Bruno também. É o prêmio Mário Filho, né? Mário Filho Filho foi um grande jornalista, Ordem do Mérito do Jornalismo Esportivo e Esporte Mário Filho, com referência na imprensa e no esporte brasileiro. Então foi um certificado que me deixou muito honrado, foi muito legal. Até brinquei, né, quando eu recebi a medalha, porque a medalha é imponente, né? A medalha é bem legal. Aí, quando eu recebi essa medalha, eu até brinquei que parecia que eu estava ganhando um título de Campeonato Brasileiro, mas pela imponência da medalha não era de Campeonato Brasileiro, não, era de Champions League. Isso, novamente aqui, gente, ó o detalhe dela, né? Pesada. Pesada. E ela, se você retirar aqui, ó. Sim, vamos não é daquelas medalhas. Prêmio é prêmio, gente. Vamos ela não é aqui, daquelas medalhas que. Tem até um like aqui, ó. Muito bem. Mas a Academia Brasileira de Letras. Então, parabéns, e o merecido. Muito obrigado. E tem outro prêmio, né? Que também na sua carreira, que é outro importante, que é da Associação Paulista de Críticos e Artes, que é a APCA, né? Isso, a APCA. E quando você estava lá no outro momento da sua carreira, quando você estava na rádio, não é isso? Rádio Jovem Pan, isso. O Jovem Pan no Mundo da Bola ganhou, né, pela segunda vez o prêmio. Então, nós fomos receber, foi muito legal, é um programa que está muito tempo no ar. Eu cheguei a fazer muito campeonato inglês, né? Porque eu tenho uma paixão, inclusive pelo Newcastle, que é o meu time da Inglaterra. Então, a gente fazia os boletins do campeonato inglês e foi uma honra ter sido premiado um programa tão importante que passa aos sábados de manhã, que é apresentado pelo Flávio Prado. Queria começar também por aí pela sua trajetória, sua vida profissional. Lá no início foi jornal impresso e foi dessa maneira, cobertura esportiva internacional. Na verdade, assim, eu comecei, o meu primeiro trabalho, a primeira vez que eu falei no ar foi na Rádio Jovem Pan, né, foi em 96, eu estava no segundo ano de faculdade, que eu estudava na FIAM, e aí eu fazia muitos cursos, né, de narração, porque eu sempre gostei disso, desde criança eu treinava em casa e tal, e aí depois, num desses cursos eu fiz com o Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, e o Flávio Prado acabou gostando da minha narração, né, dos meus testes que eu tinha feito, e aí eu cheguei para ele e falei assim, eu posso ir acompanhar o Jovem Pan no Mundo da Bola? E aí ele falou assim, pode acompanhando e tal, eu não tenho nada para você, mas pode. Aí eu fui acompanhando. Aí, num momento específico, uma pessoa que fazia o futebol na Inglaterra deixou de fazer. Aí o Flávio Prado falou assim, você começa amanhã. Olha a oportunidade. Amanhã, na semana que vem, fazendo o campeonato inglês. E com o Flávio Prado. Exatamente. Aí eu falei... Que oportunidade. Só que naquela época não tinha internet. Naquela época a internet estava começando, em 96 estava começando. Então eu falei assim, o que eu vou fazer para pegar as notícias? Ele falou, se vira, nada com isso. Aí comecei a comprar jornal antigo, lá da Espanha. O jornal chegava sempre com 2 dias de atraso aqui no Brasil. Então eu comprava jornais da Espanha, né, com 2 dias de atraso, jornais ingleses, e comecei a montar o meu boletim. Aí eu comecei a ter contato com uma pessoa que morava lá.
né? E aí, a partir daí, ele também me ajudou a ser meu correspondente, um jornalista que morava lá, me passava algumas coisas importantes também, e aí eu comecei. Aí depois a internet, ela foi se aperfeiçoando, foi ganhando mais espaço, e aí ficou um pouco mais fácil de fazer o programa. E um mês depois que eu estava na Jovem Pan, eu comecei no SBT. Eu fui chamado pelo Fernando César para participar da produção do TJ falei Brasil. Da carreira, olha como, hein? Do TJ Brasil, fiquei 4 anos lá no SBT, e aí o Albino Castro, que era o diretor do SBT, me ouvia na rádio. E aí ele me chamou um dia na sala dele, eu falei, você é demitido, né? Se o Albino me chamou na sala. Aí ele falou assim, você que faz o futebol inglês, eu falei, faço. Poxa, eu adoro os seus boletins, por que você não está no esporte? Eu falei, meu grande sonho é vir para o esporte, para SBT. Aí na semana seguinte, já estava no esporte, aí eu fui passando, né? Passei pela Transamérica, passei pela TV Bandeirantes 1 ano e meio, fazendo o Gol Grande Momento, aquele programa do Milton Neves, cheguei na Rede TV, trabalhei na Pelé.net, quando eu estava na Rádio Jovem Pan, fui chamado também para apresentar um programa de futebol internacional e também escrevi algumas coisas. E aí a carreira foi abrindo espaço, né? Rádio Difusora, Rádio Expressão FM na Rede. Eu costumo dizer aqui que nosso espaço, a gente fala cada vez mais das nossas tendências e transformações da comunicação. E a oportunidade também vem nesse momento de transformação dos meios, não é isso, Sim, Fernando? claro. Acho que quando a gente tem a oportunidade de acumular, estar falando para todos, não só por um canal, isso é importante. É muito importante. Eu acho que isso é marcante também na sua carreira, né? Você Sim. sempre paralelo, sempre valorizando também esses meios, rádio e mais televisão. Exatamente, eu acho que é muito legal, uma coisa complementa a outra, né? A rádio é uma coisa muito mais instantânea. Se eu quiser dar uma notícia na rádio, eu recebo uma notícia importante, eu pego o meu celular, disco, eu já estou no ar, né? O cara me pluga, eu já estou no ar. A televisão tem todo aquele processo, você precisa abrir o sinal, testar equipamento, então a rádio é mais dinâmica. Então a rádio é muito gostoso de fazer, né? É uma coisa, é uma grande paixão que eu tenho. Mas a televisão dá uma visibilidade e também é uma coisa bem legal de ser feita. E esse sonho de trabalhar diretamente com esporte? Qual foi aí o campeonato, qual a cobertura, a primeira que realmente marcou como profissional já de esporte? Bom, eu acho que o primeiro boletim que eu fiz no Jovem Pan, no Mundo da Bola, foi o meu primeiro, eu teria feito várias vezes, foi muito legal, né? Agora tem outras coberturas que eu fiz que foram muito boas. Eu fui fazer, por exemplo, eu fiz toda a trajetória do Corinthians na Libertadores da América, que foi legal, que o Corinthians foi campeão pela primeira vez. Eu fui no jogo lá em Buenos Aires, que o Corinthians empatou com o Boca Juniors. Depois eu fiz o jogo no Pacaembu, que foi uma partida legal de ser feita. Eu fui para Dublin fazer a final da UEFA Europa League, que foi um jogo extraordinário, foi entre Porto e Braga, 2 times portugueses. E aí a gente ficou uma semana em Dublin, mostrando tudo e fizemos o jogo. A Rede TV transmitiu a partida ao vivo, então foi muito legal, foi emocionante estar lá, né? Porque o campeonato da UEFA é um campeonato hiper organizado, né? Uma coisa diferenciada. E essa forma de cobertura, né? Nós estamos agora também com as imagens. O Bola na Rede. O Bola na Rede, aí sempre aos domingos, hein? Abrindo aí domingo para segunda, olha ele aí. Exatamente. Você tá com quantos anos? 40. 40 anos. Tô perdendo o cabelo, mas tudo bem. Em campo. E tem esse lado seu, né, da profissional, que é o lado reportagem, né? Sim, claro. E desse momento que a gente passa por o profissional de comunicação, ele está à frente de várias mídias, mas também tem aí conhecimento de várias funções dentro dessas mídias. Claro. Que eu acho que, como você já falou, você foi produtor, quando você passou pela Transamérica, você teve já uma preparação para chegar onde você está à frente de uma bancada. E o que é a reportagem hoje para você? A reportagem, para mim, é uma coisa muito importante, porque, na verdade, todo mundo que assiste um programa, por exemplo, de qualquer que seja, rádio, ou ouve um programa de rádio ou assiste um programa de televisão, ele precisa estar bem informado, aí é a Transamérica. Ele precisa estar bem informado. E eu acho que o repórter é que traz as informações, né, para o programa. O comentarista, o apresentador, eu apresento Bola na Rede, ele apenas complementa aquilo que o repórter traz. Então eu acho que o grande núcleo de um jornal e de um veículo de comunicação é o repórter.
porque é o repórter que está vivenciando tudo aquilo que está acontecendo, é o repórter que passa as informações no ar. Então você acaba assistindo o jornal e fica bem informado por causa dos repórteres. Apesar de que a reportagem não é tão valorizada quanto a apresentação, quanto aos comentários. Você sente essa necessidade de falar, olha, chegar lá pro... eu quero aproveitar e agradecer ao diretor Ari Borges para nos permitiu a entrevistá-lo. Foi muito bem recebida, correu bem o nosso pedido. Obrigada, Ari Borges, até a próxima oportunidade. Mas você chega ao Ari Borges ou ao seu chefe direto e fala, eu estou sentindo falta de reportagem, quero fazer um especial, quero ir para a rua. Não, de vez em quando a gente fala, né? Eu acho que quando a gente percebe que tem alguma coisa importante acontecendo, a gente acaba pedindo mesmo, a gente dá sugestão, a gente tem uma reunião que é feita para a Superfaixa do Esporte toda segunda-feira, e também a gente faz alguma coisa para o Bola na Rede, e eu dou sugestão de reportagem mesmo. Eu acho que a gente pode estar acontecendo isso, a gente pode fazer essa reportagem aqui, eu acho que isso é interessante a gente fazer. E aí, lógico que tem também o Alex Fogaça, que é o meu editor-chefe, que é um profissional de extrema categoria, é um cara espetacular, e aí algumas coisas ele breca, algumas coisas ele acha legal, então é uma conversa, uma reunião de pauta mesmo que a gente tem para ficar definindo isso. A gente percebe que no Bola na Rede tem essa dinâmica, você não tem essa preocupação de ficar muito preso a uma pauta, a um tema, a um clube, a uma modalidade, vira mesmo uma grande conversa, que é isso que a gente precisa cada vez mais na comunicação, conversar. Porque já que a gente está entrando na casa ou estamos chegando por meio de tecnologia ao nosso destino. E percebo isso, até um formato que eu acho muito interessante, você fica em pé na bancada. Isso, James, repete aquela foto para nós do estúdio da Rede TV. Conta então, como é o bastidor? A que horas você se prepara no domingo? Eu chego às 2 da tarde para o programa, porque eu não apresento só o programa. Eu participo da montagem do espelho. Ali, gente, ó, eu acho bacana que vira mesmo. Parece um ambiente, sabe o quê? De um bar, que legal, né? Onde a boa conversa, onde se desenvolve boas conversas e principalmente futebol. Né? Exatamente. Então você chega às 2? Eu chego às 2 da manhã, olha lá, ali o Bruno Prado, que trabalhou muito tempo com a gente também, eram os dois comentaristas, né? O Bruno e o Capela, aí o Bruno acabou saindo, e aí ficou o Capela, e agora a gente convida sempre um jornalista para participar do programa por final de semana. Aí o Estevam Soares, participou do programa recentemente, o técnico da Portuguesa aí, também participou com a gente, foi muito legal. Então, eu chego 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu participo da montagem inteira do espelho e eu participo de boa parte das reportagens que entram. Eu faço muitas reportagens de redação, sou eu que escrevo, eu escrevo as reportagens de 6 às 7, vou para a ilha e edito o programa. Porque eu acho assim... turminha, quem está estudando aí jornalismo, né? Porque é um caminho, todo mundo tem aí, eu acho que ainda... Eu sou professora universitária e meus alunos, eu sempre pergunto, quem vai para a editoria de esporte? Só para saber já separar a classe. Realmente a adesão, o pedido é muito grande. E você, então, chega, faz os textos, edita o material e aí depois eu apresento. Às vezes, pelo menos 90% das vezes, eu tô na ilha... E já tem que se preparar para se trocar, para entrar no programa, e eu ainda não acabei de editar o material, falo, não, me dá mais 5 minutos, não sei o que eu consigo fazer, mas é uma correria maluca, assim, muito grande, mas a gente consegue fazer. E eu acho que é importante você estar desde o começo, desde a montagem do espelho até as reportagens serem editadas, porque você faz um programa com a sua cara. Né? O programa tem a sua cara. Se você chegar só lá para apresentar, o programa vai ter a cara dos editores, vai ter a cara do fechador do jornal, o editor-chefe, mas não vai ter a sua cara. Então eu acho que é importante você estar na participação do programa, desde a montagem do espelho até a edição. E valorizar também a equipe de bastidor, né? Aqui a gente tem uma equipe interessante e grande, mas quem aqui está direto com a gente no Por Dentro da Mídia é o James. Oi, James, que nos ajuda muito. E depois que passa 1 e pouco, como que você continua elétrico? Porque claro, a gente não dorme.
A gente não dorme, é muito A rotina complicado. da madrugada, né? Já olhar para segunda-feira, você sai já com vontade de saber notícias provavelmente da mídia impressa, como que está, como Claro, a gente já sai, muitas vezes, né, até por questão de importância de reportagem, porque eu faço reportagem também no meio da semana, às vezes eu saio tarde, vou dormir 3 horas da manhã e 7 horas, 8 horas eu estou na televisão de novo para fazer reportagem. Então, é uma vida maluca mesmo, né? A gente tem pouco tempo para se divertir, pouco tempo para descansar, mas também é uma grande paixão. A gente faz e eu acho que a gente consegue superar esse cansaço exatamente pela paixão que a gente tem em fazer as coisas. E Fontana, a torcida e o reconhecimento pelo seu trabalho, a gente já teve aqui uma referência, que foi essa premiação dessa semana. Mas e o público, a torcida, principalmente o ambiente, por onde você anda, você é reconhecido? Sim, geralmente sim. Muita gente gosta do Bola na Rede, apesar do Bola estar passando num horário difícil das pessoas acompanharem, porque é madrugada, 1h30 da manhã de domingo. Se fosse sábado para domingo ainda era melhor, que a pessoa dorme mais tarde. Mas é de domingo para segunda. Mas se torna uma opção, né? Porque muitas pessoas acham que é replay, não é. Tá uma versão mesmo para aquele horário, exatamente. Né? Então, quer dizer, muita gente assiste, muita gente. Eu vou em restaurante, vários garçons vêm me falar que assistem. Na rua, várias pessoas dizem que gostam do programa. Então, é um reconhecimento e é um carinho muito legal, que a gente gosta demais, isso, né? sabe? Com o James aqui, nós separamos também umas imagens, vamos assisti-las. Aí vamos comentar um pouquinho, mais uma foto. Da PCA, o prêmio da PCA. É o Alex Fogaça, esse que está do meu lado ali. E o pior é que eu passei um vexame, que eu era o único que estava sem paletó dos olhos, olha lá. Puxa vida, viu? Tava parecendo um mendigo aí recebendo, mas foi muito legal. Tá aí o Flávio Prado com a placa, né? E aí todo o resto. E aí é o prêmio da ANSEC. Da semana, muito bem. Muito legal também esse prêmio, nossa, eu fiquei muito emocionado. Foi um reconhecimento bem bacana, assim, né? Aí você na redação? Aí no portal da Rede TV. Eu fui dar uma notícia, comentei sobre seleção brasileira, se eu não me engano, e aí a gente fez um comentário com notícia. Aí a gente fez no portal da Rede TV também, né? Que de vez em quando a gente também faz algumas coisinhas para eles. Que estamos aí na véspera para a abertura das Olimpíadas. Passamos por também o Brasil sendo sede da Copa do Mundo. É o momento do esporte? Eu acho que é o momento do esporte, né? A gente teve Copa do Mundo recentemente, agora a gente vai ter as Olimpíadas, mas eu acho que, por exemplo, em questão das Olimpíadas, eu acho que ainda está faltando coisas. Eu acho que o incentivo aos atletas não é o incentivo que deveria ser feito. A gente, pelo menos, não consegue ver nenhuma evolução em absolutamente nada. Se você for conversar com vários atletas, a dificuldade que eles tinham anteriormente continua do mesmo jeito, né? E eu sempre digo que a Olimpíada é aquela coisa de que o atleta merece tudo que ele conquistou. Porque geralmente a estrutura que dão para ele é uma estrutura muito pequena, diferente do futebol, né? No futebol você tem uma estrutura maior, jogadores têm os melhores hotéis, têm os melhores centros de treinamento, então eles conseguem fazer um trabalho melhor. Agora, os atletas que vão disputar as Olimpíadas, eles não têm uma condição boa e eles conseguem por conta própria. Então, cada vez que um deles ganha uma medalha, tem que ser muito reconhecido, porque eles conseguem superar coisas assim inacreditáveis. Nas conversas que você acaba pautando, realizando lá no Bola na Rede, como assistir acho que tem um trechinho já, tá pronto, James? Você busca também colocar isso no dia a dia, onde é possível falar de modalidades olímpicas? Então, a gente coloca, mas muito pouco, na verdade, né? Inclusive, a gente tem que falar uma coisa que é verdade. Eu até gosto de modalidade. Olha lá o trechinho, né? O trechinho do Bola na Rede. Para a gente também aqui ter mais informações, isso é um cenário, né? Vamos explicar para o nosso... É um cenário azul, né? O fundo é completamente azul, não tem nada, e o pessoal nesse chroma key, é chamado de chroma key esse fundo azul, né? Que não tem um cenário normal, um cenário virtual, eles colocam todo o resto dentro do cenário. Então, na verdade, é um fundo azul.
E a gente não pode ir de camisa azul, porque senão não consegue reportar, né, aquela coisa, não consegue fazer. E aí a gente fica com 2 integrantes, o Maurício Capella, esse que está falando aí, que é o nosso comentarista, que é fixo no programa, né? Que está há muito tempo com a gente, e a gente convida sempre um jornalista. Aí, nesse caso aí é o Weber Lima que está. Grande aí, o Weber Lima, que realmente ajudou bastante a gente também. É muito legal, né, quando os convidados chegam, participam, porque eles entram no clima do programa, e o programa ele tem que ser muito rápido, né? Porque como ele passa de madrugada, a gente tem 1 hora de programa, se a gente ficar só falando, o cara também dorme ou o cara desliga, né? E tem intervalos, né? Tem um intervalo, um break comercial. E você recebe informação da direção também por ponto, né? Isso, a gente põe um pontinho no ouvido aqui. Sim. E o pessoal que está fechando o programa fica falando comigo. Olha, é melhor a gente chamar isso. Às vezes até dá sugestão de pergunta, ó, pergunta isso que eu acho que é legal a gente repercutir. Enfim, eles ficam dando uma orientação legal pra gente. Né? Mais uma vez esse cenário, você em pé, debruçado aí na mesa, realmente foi acertado, viu? Passa pra gente em casa. Que é isso, vamos fazer uma boa conversa aqui de futebol, viu? Bem legal. Temos, acho que, outro vídeo. Qual é o próximo, James? Pode já mandar aí, que a gente vai comentando por aqui. E sempre é com 1 hora de duração. Isso. E quando se tem, assim, muito próximo às finais, já que a gente vai ter Copa do Brasil, vai ter o final do Brasileirão, você também é chamado para compor outras discussões em outros programas. Sim, de vez em quando a gente participa, assim, de outros programas. Agora, um pouco menos, porque a gente está sem um programa diário. Aí, ó, São Paulo perde pro Esporte, olha lá. Logo isso. Olha lá, Lu. São Paulo. Chore, Lu, olha lá. Ô, James, Foi um jogo que o Ganso, o Luiz Fabiano e o Osório foram expulsos, né? Na época o Osório estava lá. Então vamos aproveitar e já entrar no Campeonato Brasileiro, né? Já que a gente está falando um pouquinho aí. Está garantido para o Corinthians. E o G4? O que você espera? Vamos fazer um bola na rede. Difícil. O G4 está bem complicado. O Santos tem boas chances, mas eu acho que o Santos está muito preocupado com a Copa do Brasil. Isso pode fazer com que o time entre com o time misto e perca. Eu não sei, mas está com cara de Internacional nesse G4. Eu não sei se o São Paulo segura a onda, não. O São Paulo um ano difícil. Um ano muito difícil. Né? O São Paulo, inclusive, está fazendo, né, uma cartilha, ele está seguindo as regras da cartilha para ser rebaixado. É impressionante. Eu nem sei como o São Paulo consegue ainda estar nessa posição que ele está no campeonato. Porque um ano em que o presidente saiu, antes de sair, brigou com o técnico, desfez meio time, brigou com o Rogério Ceni, brigou com o Luiz Fabiano, deixou todo mundo descontente. Aí ele saiu, assume um outro presidente, que você fala, agora vai mudar, mas o presidente que assumiu hoje, que é o Leco, apoiava o Aidar e apoiava também o Juvenal Juvencio, que era o presidente que veio antes do Aidar. Então, quer dizer, muda o quê? Muda o quê, né? Então, está muito complicado. É a falta da regularidade, né? Falta da regularidade, falta de filosofia de trabalho. Você tem o Osório que trabalha de um jeito. O Osório sai para ir para o México e ele saiu não só para realizar um sonho, porque ele estava descontente com tudo que estavam fazendo com ele. O presidente Aidar mandava o WhatsApp para ele criticando o trabalho do cara depois dos jogos. Isso começou a encher a paciência dele. Então ele saiu. Estava comentando, vida de técnico e jogador no atual campeonato é uma pressão danada. É muito grande. E a boa campanha foi o Corinthians. O Corinthians realmente. Vamos falar então de números positivos do Corinthians, né? E durante toda essa temporada do Campeonato Brasileiro, um único técnico, né? Isso valoriza muito, incentiva, eu acho, né? Eu acho. Dos campeonatos, da história dos campeonatos brasileiros, só em 3 oportunidades que trocaram de técnico antes do retorno que o time foi campeão. O resto, todos que mantiveram o trabalho e mantiveram o técnico, acabaram sendo campeões. O Muricy 3 vezes com o São Paulo, ele esteve desde o começo. A gente teve o Tite no Corinthians uma vez e agora de novo, foi campeão de novo. A gente teve o Abel Braga sendo campeão também num ano ininterrupto. Enfim, geralmente a história mostra isso. Se você der continuidade no trabalho,
você consegue manter um padrão. Se você não der, você não consegue. E aí tá, o Corinthians tem uma coisa muito importante. O Corinthians trocou, quando o Tite saiu e trouxe o Mano manteve mais ou menos e tem umas características mais ou menos parecidas com a do Tite. Claro que o Tite é melhor que o Mano, não tô negando isso e eu acho que é bem melhor. Mas eu acho que a filosofia de trabalho foi mantida. O que não aconteceu com o São Paulo. São Paulo tirou o Osório, que trabalhava de um jeito, e trouxe o Doriva, que é um técnico completamente diferente. E aí você não tem como manter um trabalho, você não tem como manter uma filosofia. Então o São Paulo está sofrendo com isso. O Corinthians manteve. E eu acho que o Corinthians vai ser o time que vai conquistar muita coisa no Brasil, se não fizer nenhuma grande besteira por muito tempo. Campeonato Brasileiro, só para reforçar aqui, dia 6, domingo, 6 de dezembro é a final e todos os jogos serão às 17 horas. Isso é bom? Você que trabalha com a TV. É bom. Agora o campeonato já está definido, né? Então, assim, essa coisa de o Corinthians é o campeão, já foi definido o campeão. Então, essa coisa de talvez ter mala branca, mala preta, enfim, isso aí eu acho que vai diminuir um pouco. Mas ainda tem várias brigas. Tem a briga pelo rebaixamento, tem a briga pelo G4. Então eu acho importante ser todos no mesmo horário mesmo, porque ninguém tem a vantagem de ficar sabendo o que tem que fazer antes, né? Estamos aqui com quem realmente vive as notícias de futebol e as notícias do esporte. A gente vai para o intervalo e na volta vamos continuar esse papo vamos ter aí também informações sobre a Copa do Brasil e o nosso Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Até logo! Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé.
água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. O Por Dentro da Mídia recebe hoje o jornalista Fernando Fontana e o nosso assunto é esporte. E vamos entrar, sabe no que agora? Copa do Brasil. Já que a gente está realizando aqui um Bola na Rede, que é o programa que o Fernando Fontana apresenta lá na Rede TV. Fernando, afinal, vamos lá, quem está com vantagem mesmo? Apesar de ser o jogo agora na casa do Palmeiras, mas aí o Santos vem com essa vantagem de um gol. O Santos tem uma certa vantagem por ter ganho o primeiro jogo, o Santos joga por empate. O Palmeiras, se tiver uma vitória simples, leva a decisão para os pênaltis. É bom que se diga, não tem prorrogação, é pênaltis direto, né? Então, se tiver empate por gols, é pênalti direto. Não tem aquele critério de gol fora de casa. Então, por exemplo, se o Palmeiras ganhar por 2-1, vai para os pênaltis. Né? Porque até a semifinal na Copa do Brasil o regulamento era outro. Você faz um gol fora de casa, se você igualar por número de gols, a pessoa que fez o gol mais gols fora de casa passa. Né? Então na final é diferente, na final não existe isso. Então vai ser mas eu acho que não está nada decidido não. Eu acho que está muito em aberto. O Palmeiras, nas duas vezes que jogou contra o Santos na Arena do Palmeiras, venceu. Uma por 1-0 e outra por 2-0. Né? Até o Dudu estava relembrando isso no final do jogo, desse primeiro jogo na Vila Belmiro. Então eu acho que o Palmeiras tem todas as chances de reverter, vai ter a torcida a seu favor, o estádio vai estar completamente lotado. A Arena Palmeiras. A Arena Palmeiras, todos os ingressos já estão vendidos, ninguém mais consegue nem comprar ingresso, porque está todo mundo esperançoso. E eu acho que o Palmeiras depende muito disso, porque é a única chance do Palmeiras conseguir ir para a Libertadores no ano que vem. O Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, muito, né, não dá. em 2015, né? Investiu, mas eu acho assim, eu tenho uma outra coisa. Eu acho que as pessoas cobram muito do Palmeiras neste primeiro ano de investimento. Eu acho que o primeiro ano de investimento, o Palmeiras já fez coisas muito boas. Chegou à final do Campeonato Paulista, está na final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro não tem uma grande colocação, mas também não está perto da zona do rebaixamento como estava no ano passado. Então eu acho que tudo é uma evolução. Acho que o Palmeiras, a torcida tem que cobrar títulos do clube a partir do segundo e terceiro ano de trabalho, né? Aí sim o Palmeiras começou a montar uma base, o Palmeiras não tinha ninguém, trouxe 23 jogadores. 23 é complicado você chegar e ficar entre os 5 primeiros, ser campeão daqui, ser campeão dali, depois que você faz uma reformulação grande. Você precisa de um tempo para que esse time se acerte, para que esse time tenha um conjunto, para você saber se todo mundo que você trouxe é bom ou ruim. Então o Palmeiras precisa de um tempo. Eu acho que o Palmeiras tem que ser cobrado a partir do segundo e terceiro ano. Aí sim, a partir daí o Palmeiras tem que ser cobrado. Mas eu acho que na Copa do Brasil está tudo em aberto e acho que o Palmeiras tem chance sim de ser campeão, por que não? E destaques, quais jogadores você destaca aí da Copa do Brasil? O Gabriel, acho que é um jogador importante, eu acho que vem fazendo muita diferença no Santos. O Lucas Lima, é um jogador também que tem que ser muito observado. O Fernando Praz é um goleiro extraordinário. Você viu que no primeiro jogo era para ser muito mais. Muito mais. Se não fosse o Fernando Praz, o goleiro do Palmeiras, o Palmeiras poderia ter tomado 3-0. Aí já estava decidido o título, porque é muito difícil reverter um placar desse contra um time rápido como o do Santos. O Ricardo Oliveira é muito bom jogador. Eu gosto do Dudu, eu acho o Dudu bom jogador também. Acho um jogador importante. E o Gabriel Jesus, que está com o ombro machucado, saiu machucado. Se não jogar a finalíssima, vai fazer muita falta, que é um jogador muito importante. Nossa, essa conclusão, esse momento dele, realmente, quem acompanha pela TV sentiu também essa dor, né? Que ali pesou tudo, ele passou o campeonato todo e agora para a final... Pois é, o momento mais importante deve ser muito duro para um atleta, né? No momento mais... É a mesma coisa que eu como repórter ou como apresentador, fazer um programa durante o campeonato inteiro, aí quando chega na decisão eu tô fora, né? Então é muito ruim mesmo, deve ser um momento muito complicado e se não se recuperar vai fazer uma falta tremenda, porque ele hoje é o principal jogador do Palmeiras.
Fernando, você já narrou futebol? Já narrei bastante. Narrei em rádio, na Expressão FM, eu narrei o Campeonato Brasileiro e narrei pela Rede TV a UEFA Europa League, narrei o Campeonato Italiano, o Campeonato Inglês, fiz inclusive a decisão que o Manchester City acabou sendo campeão pelo Campeonato Inglês, foi eu que narrei, que foi muito emocionante, foi muito legal. E a gente narrou também Copa Paulista e Campeonato Sub-20 na Rede TV. Muito bem, então repórter, apresentador e narrador. Parabéns. A gente faz um pouquinho das coisas aí. Eu espero que o pessoal de casa goste, né, das coisas que a gente faz. Pelo menos a gente batalha muito para isso. Agora nós vamos dar uma mudada, vamos entrar, sabe, no nosso assunto semanal, que é o Por Dentro da Mídia. Semanal que a gente chama Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. O nosso parceiro, jornalista Ari Pereira Júnior, ele está em viagem. Ele foi lá para Ilhabela acompanhar uma etapa de vela, que é a Sport Swift. Então hoje ele manda material para nós, nós vamos assistir logo mais. Só que o Fernando Fontana, todo especialista, ele vai ficar com a gente vai comentar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas e também as expectativas que ele tem como jornalista e o que esperar também da mídia para essa cobertura. Fernando, você já teve oportunidades de, além do esporte, né, está também acompanhando as modalidades olímpicas. De hoje para frente, faltam 252 dias para a abertura dos Jogos. O que te chama mais atenção? São os jogos mais de quadra, são as modalidades individuais, as coletivas? Quem você acha assim está despertando e realmente está recebendo esse incentivo para ter uma boa apresentação e levar medalha? Eu acho que o vôlei brasileiro é sempre muito forte, tanto masculino quanto feminino. Eu acho que o Brasil tem grandes chances de trazer boas medalhas no vôlei, né? O basquete, ele está tentando se reestruturar, trouxe aquele técnico argentino e o Brasil está começando a ganhar um pouquinho mais de força. A gente chegou a transmitir agora o Campeonato Paulista de Basquete, que foi um torneio que apareceram algumas revelações muito boas, né? Então o basquete pode trazer alguma coisa. O judô é sempre forte, né? Eu acho que o judô sempre traz uma ou outra medalha importante para a gente. A seleção olímpica do futebol, eu tenho certas dúvidas que vai trazer, porque eu acho que você não pode ter um técnico dirigindo a seleção até a hora das Olimpíadas, quando chega o torneio você muda de técnico. Mudar, né? E já você se tem fala, o Micali, né? Rogério Fala que é uma sub, né? Então tem que ter uma base, né, Fernando? Você tem o Rogério Micali, que convoca a seleção, que bota o time para treinar, que traz todos os jogadores, você tem o Rogério Micali. Aí você tira o cara, na hora das Olimpíadas, ele sai de cena, ele leva o time até as Olimpíadas para assumir o Dunga, que não acompanhou a seleção o tempo inteiro, não esteve com os jogadores o tempo inteiro. Né? O acompanhamento, o desempenho, que filosofia de trabalho é essa? Até mesmo o comportamento, né? O que é o tratamento pessoal, Claro. né? Que é necessário. Claro, e os jogadores que estão jogando com o Dunga, com o Rogério Micali, eles confiam no Rogério Micali. Aí você traz o Dunga para mudar tudo de uma hora para outra, ele pode até não mudar, pode até tentar dar continuidade do trabalho, mas não é a mesma coisa. Pô, eu nunca vi isso. O Brasil é o único país que tem um técnico que leva o time até as Olimpíadas e quando começa as Olimpíadas vem do outro. É aquela história, né? Até o momento vai comigo e depois. Será que a filosofia? A gente já teve experiências, nós tivemos agora, falamos agora há pouco do Campeonato Brasileiro, essa troca-troca, né? Durante a competição de técnico, que resulta, né? Em nada. Em nada, exatamente. Então o Brasil tem até jogadores bons, né? A seleção olímpica. Mas eu acho que por causa disso o Brasil pode ter sérias dificuldades aí em trazer alguma coisa. O handebol, né? Dizem que o handebol tá legal também. Eu não tenho acompanhado muito o handebol, vou confessar para você, mas as poucas coisas que eu acompanhei dizem que o handebol pode fazer um... Você está sentindo que a comunicação, as mídias estão buscando aí dar espaço para as modalidades olímpicas? A gente está falando de Olimpíada? Eu acho que não. Eu acho que a gente está falando muito pouco de Olimpíada. Na verdade, Lu, a verdade é que a audiência ela é muito medida, principalmente nas TVs abertas, né? E aí, a partir do momento que você precisa que dê audiência, você tem que falar daquilo que te traz o retorno. E os esportes olímpicos não trazem retorno de audiência. Então você até fala de uma coisa ou outra, uma conquista ou outra, mas é uma coisa muito pontual.
né? Você não fala muito sobre esporte olímpico, porque a audiência, literalmente, ela cai, não tem jeito. Né? A Rede TV agora, na super faixa do esporte, está até fazendo um quadro com a Gabriela Pasqualin de modalidades olímpicas. Ela foi fazer tênis, ela foi fazer outras modalidades, algumas reportagens de outras modalidades, mas entre uma coisa pontual, é um quadrinho de 2, 3 minutos que a Rede TV resolveu apostar. Mas, por exemplo, no Bola na Rede eu não posso. Se eu fizer um programa metade de esportes olímpicos, eu não vou ter o retorno que a Rede TV exige, na verdade. Porque eu gosto muito de... Ó, lembrando que o futebol vai abrir com uma modalidade as Olimpíadas. Isso. Aqui no Por Dentro da Mídia, rumo às Olimpíadas 2016, o Ari, que é o jornalista aqui comigo, meu parceiro, a gente dedica essa parte do programa justamente para trazer essas notícias e trazer as pessoas realmente para contar o que estão vivendo aí fora, o que estão percebendo sobre Olimpíadas. O Ari hoje e no próximo final de semana também, ele acompanha as finais da Semana de Vela em Ilhabela, é a Copa Swift Sport. Essas imagens aí é da largada da classe RGS, a mais numerosa, bastante disputada. Dá para perceber o mau tempo, né? Mas é a Ilhabela com as suas características aí e clima, né? E esse tipo de modalidade, o Brasil se destaca muito, né, pela família Grael, mas também há um investimento também próprio do atleta. É um esporte caro que necessita mesmo de investimento. E fora os brasileiros que a gente tem aí já com medalhas, o que a gente pode chamar a atenção também é que espaços como essa região do litoral de São Paulo, que é a Ilhabela, ela tem escolas, ela acaba incentivando para se ter realmente aí essa sequência, né, de criar mais o hábito e trazer novos atletas. E essas modalidades a gente também sente de outras maneiras. Hoje as escolas particulares, principalmente, elas incentivam outros tipos de modalidade, além do usual, né? Isso é importante também. Olha, isso aí é mais um vídeo que o Ari mandou para nós. Essa já é uma outra largada chamada HP25. Ele descreveu aqui pra gente que estava com muito vento, mas foi possível ter aí uma velocidade adequada para esse tipo de modalidade. Dá para perceber ali, né? As imagens são bonitas, né? O Ari já está lá. Daqui a semana que vem, material e ele consegue novo. Fazer não, o Ari, velejar, o Ari, eu falo que ele é o nosso faz o nosso cerimonial dentro da vela, porque o Ari, ele já contou aqui para a gente, dependendo aí das coberturas que ele faz, principalmente as olímpicas, às vezes ele não tem a credencial específica para ficar numa área muito mais próxima dos atletas. Mas os atletas, principalmente da vela, vôlei, modalidades assim, que ele sempre acompanhou durante a carreira dele, acabam chamando, falou, Ari, vem aqui, eu vou falar com você. Então, se não dá para falar nesse espaço, já que você não tem a credencial, vamos lá fora. É realmente uma pessoa muito respeitada pelo trabalho que ele realiza de incentivo mesmo, de cobertura dessas modalidades esportivas, que realmente precisa de incentivo, né? A mídia precisa realmente falar muito mais do que a gente tem aí no dia a dia, né? E eu queria agora também, James, para a gente mandar um recadinho para a turma que está assistindo, vamos assistir um dos vídeos que a comunicação aí dos Jogos Olímpicos nos mandou. A gente tem já um trabalho muito bom feito aí na parte de atrair os jovens para participar cada vez mais como voluntários, mas principalmente fazendo parte, abertura dos jogos, fazendo realmente as coreografias. E outro detalhe é que, ainda bem, como a Ari sempre fala, a parte estrutural. Se não vai... Estão correndo, mas se não conseguir, vai se dar um jeito, porque o dinheiro chegou, o investimento chegou, então precisa cobrar realmente em cima disso. E a gente já tem também outro vídeo mostrando os parques olímpicos, como hoje eles estão, né? Se eles estão bem adiantados aí na sua fundação, estrutura, e como isso corresponde também a deixar tranquilos aos atletas que depois vão começar a visitar e ter também a possibilidade de utilizar esses campos. Você pode já mostrar para nós, James?
Essa área do hip hop, a dança de rua, está se divulgando muito, principalmente no Rio de Janeiro. E é mais uma linguagem que a gente está trazendo para dentro das cerimônias. A gente nunca sabe o que esperar deles, né? Assim, será que o povo brasileiro, nós brasileiros, temos uma tradição com patins? E temos. Tinham pessoas de vários níveis na patinação aqui. Desde o mais iniciantes, a galera mais profis. Foi uma audição que abraçava todo mundo. Quem sabia muito, quem estava aprendendo. Eu ando, na verdade, com qualquer coisa. Skate, patins, bicicleta. Eu gosto muito de esporte. Vai descendo, rodando. 3, 4, 5, 6. O pessoal dança pra caramba. Eu acho que o nosso Brasil é um país de ritmos, é um país de talento. Eu esperava exatamente o que aconteceu. Um super astral, uma alegria contagiante, uma vontade de que tudo dê muito certo nessa cerimônia incrível. Que vem da comunicação da organização das Olimpíadas. Fontana, dá para perceber que a região do Rio, ela, Jacarepaguá, né, alguns bairros assim muito próximos, Teodoro vai ficar muito mais um outro grande parque olímpico, está ganhando mesmo. Eu estive há uma semana, está ganhando uma roupagem, está ganhando estrutura. Eu estive uma semana no Rio de Janeiro e a cidade está em obra. Espero, como sempre o Ari fala por aqui com a gente, eu falo, Ari, vai dar tempo, Ari, 252 dias, Ari, tá chegando, Ari, pressão, Ari. Ele fala, dá, Lu, pelas minhas coberturas, em outros momentos que eu estive, em outros países que eu visitei, o dinheiro chegou e tem que acontecer, e vai acontecer. Então esperamos isso mesmo, né, Fontana? Sim, eu acho que vai acontecer. Acho que a estrutura vai ser muito boa, vai ser uma estrutura super legal. Os atletas que vierem para cá, do mundo inteiro, não vão ter o menor problema. Vão ser muito bem recebidos e vão estar muito bem colocados ali no Centro Olímpico. Eu acho que vai ser realmente, quanto a isso, a estrutura que for dada aos atletas, não vai ter problema. Olha a Vila dos Atletas, que legal. Interessante, ó. né? Super legal, bonita, né? Não, e o cenário, né, que é o Rio de Janeiro. Olha o desenho da natureza lá atrás. Pois é, exatamente. Realmente vai ser uma coisa muito legal, muito bonita, né? Eu só espero que não façam como fizeram com Maria Lenk, de abandonarem depois tudo, né? Você viu que as piscinas estavam uma tragédia depois, né? Do que foi feito, né, aqui. Então eu espero que essa estrutura se mantenha e que eles consigam aí aproveitar de alguma outra forma essa estrutura, porque é o seguinte, a gente tem muito atleta no Brasil, muito mesmo, e eles precisam de incentivo, eles precisam de apoio e talvez com uma estrutura dessa eles consigam armar o esquema para que os atletas tenham um pouquinho mais de apoio. Aqui no Por Dentro da Mídia, rumo às Olimpíadas 2016, a gente vai falar muito e vai cobrar muito, viu, Fernando? Eu espero. Vamos falar mesmo, também vou falar no Bola também, vou ficar de olho lá, viu? Perfeito, viu? Juntos, vamos fazer. Exatamente. E queria falar um pouquinho mais, quem ainda está começando, pensando na carreira, dá um conselho, Fontana, por onde começar no jornalismo, principalmente o jornalismo esportivo? Eu acho assim, que se você estiver procurando, a pessoa que está querendo começar, ingressar nessa área, a pessoa tem que ter persistência. Essa é a grande palavra. Eu acho que você não pode ficar mandando currículo pela internet. Você quer mesmo trabalhar, você quer conquistar o seu espaço, vá até a emissora, se apresente, mostre para o chefe que você está com vontade, leve o seu currículo, entregue na mão. É difícil você conseguir entrar, você conseguir levar, mas persista. E outra, você vai receber 250 mil nãos. Quando você receber o sim, aí você entrou e vai ser difícil você largar. É isso aí, viu? E persista, hein? Depois ele vai deixar também aqui na nossa programação o contato e persista com ele, viu? Ele tá no ar. Com certeza, pode persistir mesmo, não tem problema. O que eu puder ajudar, com muito prazer.
Fontana, então conta pra gente como acompanhar o Bola na Rede. Então, você liga de domingo para segunda na Rede TV a partir da 1h30 da manhã, e aí a gente vai estar, eu, Maurício Capelli e mais um convidado, do final de semana deve ser o Alex Miller, a gente está confirmando, mas jornalista bem bacana, e acompanha na Rede TV. Aí a gente está também na Superfaixa do Esporte, né, que passa aos sábados, tem uma programação grande, começa 1h30 da tarde, vai até às 7 horas da noite, dentro dessa Superfaixa tem a Série B, que está passando jogos às 5 e pouco da tarde. A gente vai ter agora a final da última rodada do campeonato, então assistam também, que é legal. Eu não vou estar presente na Série B, mas é uma atração boa da Rede TV. Enfim, assistam a programação de esportes, principalmente sábado e domingo, que a Rede TV está muito forte nisso. Esses 2 finais de semana, né, este e o próximo, recheados de finais, né, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sub-20, né, Série B, muito bem. E o Ari, né, lembrando, o Ari está em Ilhabela e vai trazer notícias para a gente. Quero te agradecer pela participação aqui no Por Dentro da Mídia, também rumo às Olimpíadas 2016. Foi um excelente papo. E quer deixar algum contato? Claro, lógico, eu vou deixar o contato sim. Se vocês quiserem me procurar no Facebook, eu tenho uma página agora no Facebook, Fernando Fontana, tracinho jornalista esportivo. Me cliquem lá, curtam a página. No Twitter, Fê Fontana Rede TV. E no Instagram, o mesmo endereço, Fê Fontana Rede TV. Por favor, quem quiser, tá super convidado para estar com a gente nessas redes sociais. Muito bem, obrigada. Obrigado. Ficamos aqui, terminamos aqui o Por Dentro da Mídia, terminamos o rumo às Olimpíadas 2016, mas temos um encontro marcado na próxima semana, às 10h45, aqui na AltV. Tchau!